الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، agradecemos a Allah subhanahu wa ta'ala, louvamos a Allah subhanahu wa ta'ala. De seguida, saudamos nosso Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Coran: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Quando os meus servos te perguntarem a ti, o Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, acerca de mim, então eu estou perto. فإني قريب, saiba que eu estou perto. أجيب دعوة الداعي إذا دعان, eu aceito, respondo, respondo à invocação de todo invocador. A invocação de todo da'i, de todo que faz dua, quando ele faz dua, quando ele me invoca. Então, Allah subhanahu wa ta'ala prometeu exatamente. E vou falar os tempos, momentos e situações que o dua é muito fácil de ser aceito por Allah subhanahu wa ta'ala. Especialmente vou falar de dua. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Coran também: وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. E vosso Senhor diz: ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Peçam-me, invoquem a mim e eu irei vos aceitar. Irei aceitar de vocês. Irei vos responder exatamente. Disse: إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي. Na verdade, aqueles que se orgulham, são arrogantes a respeito da minha adoração, سيدخلون جهنم داخرين, entrarão no inferno humilhados. Exatamente, Allah subhanahu wa ta'ala diz: quem for orgulhoso, quem ser orgulhoso a respeito da minha adoração, o ibadah. Dizia o Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, فيما رواه Abu Daud, disse: الدعاء هو العبادة. الدعاء هو العبادة. O dua é adoração. O dua é que é adoração referida, que Allah subhanahu wa ta'ala disse: إن الذين يستكبرون عن عبادتي. العبادة هنا الدعاء. الدعاء هو العبادة. O dua é que é o ibadah que Allah subhanahu wa ta'ala menciona. رواه Abu Daud. Então, neste hadith aqui é autêntico, mas existe uma narração fraca que diz: الدعاء مخ العبادة. O dua é o miolo, o cérebro da adoração. Quanto àquele sahih, الدعاء هو العبادة. O dua é que é o ibadah, é a adoração que Allah subhanahu wa ta'ala referenciou no Coran. Então, o dua tem, aliás, já sabemos que Allah subhanahu wa ta'ala prometeu a aceitação do dua dos seus servos, da invocação dos seus servos. Ele exatamente prometeu. E agora nós temos que conhecer os momentos e as situações. Os momentos, الترصد الأوقات والترصد الأوهام والترصد الأحوال, você estar de emboscada por detrás de tempos, assim como situações. Quer dizer, esconder-se por detrás de tempos e por detrás de situações. Isto é, você estar aperto naqueles tempos, controlar tempos e dias e situações que Allah subhanahu wa ta'ala aceita tão fácil o dua. Quando falamos de tempo, temos tempos diários, temos semanais, temos mensais e temos anuais. Né? Temos anuais. Então, indo para os diários, estamos a falar de tempos que Allah subhanahu wa ta'ala aceita tão rápido o dua do seu servo. Né? Apesar de qualquer momento Allah aceita, mas existem momentos que é muito fácil Allah subhanahu wa ta'ala aceitar o dua de alguém. Alguém está a brincar com dedos, vamos deixar, provavelmente o nosso khutbah estragar-se, o nosso Jum'ah, quer dizer. Quando o khutbah começa, ninguém pode se mexer, tocar dedos, telefones, né? E muito mais outras coisas, exceto aquelas coisas essenciais, não é? Como tahiyatul masjid. Bom, mas deles não podemos tocar. Então, indo para diante, diariamente, há tempo que este tempo é tão fácil Allah subhanahu wa ta'ala aceitar o dua.
Este tempo, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam explicou num dos hadiths, رواه إمام البخاري فيما رواه البخاري ورواه مسلم حديث este que o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة. Allah subhanahu wa ta'ala desce de lá onde ele está até este último céu de para quem sai de lá para cá. Primeiro o céu para quem sai daqui para o céu. Então, este chama-se Sama Dunya, o céu do Dunya. Este o céu visível nos olhos humanos. Este que pessoas conseguem ver, esse é o céu das estrelas. Esse é o céu que tem estrelas. Então, Allah subhanahu wa ta'ala desce de lá onde ele está até este céu. De que forma? Ele sabe. Como é que desce? Ele sabe. E nós não sabemos. E não devemos explicar, não devemos investigar. Como Imam Malik, num dia vê alguém ter com ele, Imam Malik bin Anas bin Malik, então perguntou-lhe a respeito de uma área que Allah disse no Surah Taha: Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa. O Rahman estabeleceu-se sobre o trono. O Rahman é Allah subhanahu wa ta'ala. Então, alguém perguntou: mas istiwa, o que é istiwa? Porque istiwa normalmente istiwa conhecemos como estar sossegado num sítio, numa cadeira, sentar, não é? Então Imam Malik respondeu a ele, disse: olha, al-istiwa ma'ruf, o istiwa é conhecido, nós conhecemos e sabemos que o istiwa é você estabelecer-se num sítio, sossegar num sítio. Mas o al-kayfa majhul, mas como é que Allah está, da forma que ele se estabeleceu, é uma forma desconhecida, só ele é quem sabe. Wal-imanu bihi wajibun, e aceitar isso é obrigatório para cada um de nós, é obrigatório. Mas como é que ele está, ele só é quem sabe. E depois Imam Malik no fim diz: wal-mas'ulu anhu bid'ah, e perguntar acerca disso é bid'ah. Portanto, você não pode perguntar como é que Allah disse, ele Allah sabe como é que ele disse. Não é da forma que você imagina, nem da forma que você sabe. Laysa kamithlihi shay, Allah não é parecido com nada, nada é parecido com ele. Walam yakun lahu kufuwan ahad, e nada é igual a ele. Então, Allah subhanahu wa ta'ala sabe qual é a forma que ele desce. E o que nós temos que acreditar é que ele desce kulla layla, todas as noites. Isso já são tempos diários. Diariamente Allah desce. Agora, qual é este tempo? A noite. Que noite agora? Porque a noite vem dividida em 3 partes. Agora, que terço que Allah subhanahu wa ta'ala desce? A primeira parte, a segunda parte da noite ou a última parte da noite? Então, o Rasulullah disse kulla layla, todas as noites. Mas isso não há nenhuma dúvida que é a última noite, exatamente, última parte da noite, aquela parte que quando sai o Fajr chega. Aí esse tempo que Allah subhanahu wa ta'ala desce, né? Ele desce à procura dos disponíveis, dos que estão prontos, porque esta é a noite rara de encontrar pessoas preocupadas para a ibadah. Porque é o tempo que os outros aproveitam para matar, outros aproveitam para roubar, outros aproveitam para muita coisa. Outros aproveitam, usam a escuridão para ir lá atrás de feitiço. Então, esses todos aproveitam essa noite. Então, Allah subhanahu wa ta'ala desce nesta noite, na última parte, último terço da noite, né? Naquele tempo o profeta não falou que hora, não usava um relógio, né? Provavelmente 1 hora para baixo, Allahu a'lam. 1 hora para baixo, mas até antes de Fajr. Até antes de Fajr, Allah desce. Depois, quando ele desce, pergunta. Man yad'uni fa astajiba. Quem é que vai me invocar? Existe alguém aí para me invocar? Para que eu possa aceitar a invocação dele? Para que eu possa responder o que ele quer? Man yastaghfirni fa aghfir lahu. E quem vai me pedir perdão para eu poder lhe perdoar? Man yas'alni fa u'tiya. Quem vai me pedir para eu poder dar o que ele quer? Essas são as questões, são perguntas que Allah subhanahu wa ta'ala lança naquela noite, na última parte da noite. É que Allah subhanahu wa ta'ala desce à procura daqueles que estão prontos de pedir, que tem questão qualquer, é pedir perdão a favor dele, é pedir algo ser dado. Então, é aquela hora que você deve aproveitar. E é um tempo muito difícil. Ok? Allah subhanahu wa ta'ala diz: tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Eles se afastam das suas camas, dos seus lugares de dormir.
né? يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا, invocando o Senhor deles com medo, خوفا, com medo, وطمعا, e com desejo. Diziam os mufassirin, خوفا, onde os sahaba dizia, خوفا, com medo do Jahannam, وطمعا, com desejo de entrar no Jannah. Então essas pessoas invocam Allah com medo de entrar no Jahannam e com o desejo de entrar no Jannah. نسأل الله العافية والسلام. Então, diariamente este tempo. Diariamente este tempo. Não falha. Semanalmente. Dizia o Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, num dos hadith, sahih, que dia de Jumu'ah existe um tempo. Há um tempo curto, mas na sexta-feira. Há um tempo curto que este tempo não existe nenhum muçulmano que consiga este tempo. Este muçulmano, huwa qa'imun yusalli, ele quando está de pé a rezar e a pedir a Allah, excepto ele dado o que ele está pedindo. Divergiram nos tempos. Alguns disseram que é o espaço entre a sentada do imamo até ao tempo de salat. Quem pedir o que ele quiser, sentada do imamo, estou a falar de khutbah, assim que eu estou a falar, a sentada do imam no khutbah até o salat, ila an taquma ou an taqdi as-salat, até o salat terminar. Nesse tempo aqui, alguns diziam que não, o tempo é antes de Maghrib, mas na sexta-feira, depois de Asr, antes de Maghrib, onde o Sahaba, que era um dos grandes ânimos, num dia disse ele, eu conheço este tempo referido, é o tempo antes de Maghrib. Então Abu Huraira lhe perguntou, agora o que você vai dizer sobre aquele hadith de Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, cujo este hadith ele disse, no salat depois de Asr até o sol entrar. Então aquele sahabi perguntou a Abu Huraira. Abu Huraira que perguntou, de como é que você está dizendo que o tempo é esse, se o Nabi disse enquanto o muçulmano está parado para rezar? E como é que você vai dizer que o tempo é esse antes de Maghrib, se naquele tempo não se faz salat? Então aquele sahabi perguntou também a Abu Huraira. Disse, você não ouviu o que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse? De que quem estiver à espera de salat, quem está à espera de salat é considerado que ele está no salat? Não sabe que alguém que está à espera de salat também está no salat? Você não sabe disso? Então mesmo estando à espera de salat naquele tempo, você está considerado que você está no salat. Então, esse sahaba disse o tempo é aqui. Então, qualquer pessoa que pedir o seu dua, que pedir, fazer o seu dua, naquele momento, Allah subhanahu wa ta'ala aceita de imediato. Isto é semanalmente. Isto é semanalmente. E mais outros dias. E temos anualmente, como Yawm al-Arafah, o dia de Arafah. Não só. E mais outros dias. Então, esses são os tempos que você, quando faz o seu dua, de idnillah, o seu dua é muito rápido ser aceito. Esses são tempos, momentos, diariamente, semanalmente, mensalmente, anualmente. Existe um dia, existe tempo, existe hora, existem minutos que você, quando faz dua, naquele dia, naquele tempo, naquela hora, Allah subhanahu wa ta'ala aceita muito rápido o seu dua. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Como eu dizia, tempos e situações. Agora estou a falar de tempo. Agora, tempo e situações. Quando falo de situação, estou a falar no sentido ou da forma em que você encontra-se. Da forma que você se encontra. Por exemplo, se você hoje, ontem era rico e roubaram tudo que tem hoje você já está numa outra situação, já está pobre, já é pobre você. Essa é a situação em que você se encontra. Se ontem você era pobre,
e hoje alguém vem te oferecer milhões e milhões, hoje mesmo tornou rico. Então, eu estou a falar de situação. Atenção, não estou a dizer situação de pobreza, estou a dar exemplo para você perceber o que é situação. Agora, dentre as situações, في حالة السجود, na situação de sajida, prostração. Dizia o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. O servo fica mais perto do seu Senhor no momento em que está na situação ou na posição de sajida. Você está mais perto de Allah no momento em que você está na posição de sajida. O que você percebe este hadith? Essa hadith foi mais em frente. Só estou a ler aqui. Se você fica mais perto de Allah na posição de sajida, então não existe posição mais rica no dua do que você quando está no sajida. E essa foi a posição que mais Nabi usou. Poucas vezes levantou as mãos nas outras posições, mas no sajida ele fez mais dua. Por isso até no seu salah, quando entrasse no sajida, é normal pessoas aqui atrás pensarem que ele já esqueceu. Num dia um sahaba, o profeta estava a dirigir, o profeta entrou no sajida, estava no sajida, aliás. Então, por causa de demorar, aquele sahaba saiu do sajida, levantou a cabeça, sentou, viu que o profeta ainda estava no sajida, ele voltou de novo a fazer sajida. Quer dizer, por pensar que esse tempo aqui que ele fez, talvez alguma coisa, enquanto não. No rukû também demorava. Igualmente ou aproximadamente o tempo que ele passou no qiyam, ou o tempo que ele passou de qiyam. No rukû também demorava assim, ou aproximadamente. Então, o dua feito na posição de sajida é um dua muito aceito, muito rápido e fácil de aceitar. Depois, dentre as posições, na posição de, aliás, no tempo em que você está doente. Tempo em que você está doente. Existem anjos que te controlam. Se você é um mafioso, você é um doente bandido, ou é um doente normal. Há anjos que vêm ali para te controlar. Então, naquele momento ali é necessário você fazer dua do que reclamar. Porque muitas das vezes esquecemos de fazer dua e o que sabemos é reclamar com a doença, dias que você passou. Então, não é nesse sentido aí. Faça dua naquele momento. Faça dua naquele momento. Mesmo ser tauba, é aceito naquele momento. Só até no momento em que você está a ver os anjos, aí já é outra coisa. Você já está a começar a ver outro mundo. E dentre os tempos, aliás, até que não é tempo, é a situação que você se encontra. Mas faz parte de tempo, mas tempo de situação, não tempo de dias. Ainda no Zul al-Ghayb, no momento em que está a cair chuva, é um momento que Allah subhanahu wa ta'ala aceita tão rápido o dua do servo. Sabes porque é que no momento que cai chuva, a chuva não vem sozinha, vem também com um grupo de anjos. E esses anjos querem que levem uma informação daqui para lá. Então, a chuva vem com um grupo de anjos e a chuva determinada, de que zona X para zona X. Acontece que é provável aqui cair chuva, não chegar na maçanica, a maçanica cai, não chega aqui. É porque já está determinada aquela chuva. Então, essa chuva, se você for a reparar como é que a chuva aparece, há de ver que não, está a ser alinhada. Da forma que a chuva está a aparecer, você há de ver que não, está a ser conduzida. Está a ser conduzida. Então, a chuva vem com os anjos. O chefe é Micael, né? Mas vem com os anjos. E esses anjos aí que encontravam-se a fazer dua, eles levam esse dua ao entregar a Allah subhanahu wa ta'ala. Quando Allah sabe. Mas é a missão que Allah deu a eles. E mais outros momentos, outras posições, mas quando você está de viagem,
também. Uma viagem boa, não viagem para ir matar alguém, não viagem para vender cigarro, não viagem para ir comprar cerveja, não viagem para ir no hotel, na discoteca. Não é essa viagem aí. Viagem simples, normal, simples. Se for viagem para guerra, ainda melhor. Se for para estudos, ainda melhor. Mas qualquer viagem boa, desde que não seja aquela suja, naquele momento. Pode ser viagem de você ir visitar alguém, ou talvez vai no falecimento. São viagens boas, ok? E mais outras. E tem uma outra aqui, mas também essa aqui dificilmente nos vai acontecer. Então eu vou saltar, eu não vou poder mencionar. E mais outras também, como o injustiçado. No momento em que você está sendo injustiçado, então fazendo doar naquele momento, de idnillah, Allah aceita com muita velocidade. Ser injustiçado e você saber que estou a ser injustiçado. Quem é injustiçado é aquele que é inocente de um assunto. Agora, aquele que sabe do assunto, que é o chefe daquele assunto, esse não está sendo injustiçado. Mas o inocente do assunto e aquilo vir cair contra ele, esse é um injustiçado. Mentir para alguém que ele roubou e quando não roubou, esse é um injustiçado. E isso não vos admire. Termino aqui com uma história bem conhecida de um homem que era chamado Juraiju, pertencente ao povo de Israel, Bani Israel. Juraiju, como nós conhecemos, o Jureij era um santo numa certa zona, e naquela zona haviam santos também. Só que ele era um santo visto como mais avançado, e os outros já começaram a ter inveja, ok? Tendo aquela inveja, tentaram formas de como denegrir a ele, a imagem dele, de como sujar a ele. Então, eles sentaram entre os santos, viram que não, deveriam procurar uma moça, mas bem bonita, poderem pagar a ela, contratar a ela, e ela ir na casa de Jureij, para Jureij não aguentar com ela. A moça disse ok. A moça foi na casa de Jureij, pede o quê? Dá salam, pede água de beber. Jureij ouve, escuta, que essa é a voz de uma mulher. Ele disse, eu estou a pedir água de beber. O Jureij trouxe a água, mas com a cara virada. Não lhe viu, não lhe reparou. Com a cara virada, lhe deu. Não conseguiu. Veio no outro dia, não conseguiu. Quer dizer, tentou, desconseguiu. Ela viu que não poderia voltar vazia. Foi contratar aliás, passou num pastor de gado, um pastor de animais. Fizeram lá mesmo que fizeram, dormiram juntos e ela ficou grávida. Quando fica grávida, disse, eu já estou grávida, foi apresentar aquela gravidez naqueles santos. Disse, esta barriga estão a ver, pertence a esse Jureij. As pessoas disseram, nada, você não está a falar a verdade. Disse que não, pertence a Jureij. Então as pessoas disseram, ok, agora vamos agora esperar. O que acontece depois da criança, depois de nascer, dar à luz, aquela senhora ou aquela moça, todos foram na casa de Jureij e chicotearam e destruíram a casa dele, uma casa normal e pequena que ele tinha, uma casa de pobreza. Diferiram Jureij por quê? Este filho aqui é teu. Filho? Sim, esse filho é teu. Afinal você está nos a trair. Afinal você está a trazer uma traição, está a se fazer de ser santo, enquanto não. Jureij inocente do assunto, não sabe nada do assunto. Então, depois de descotear, destruir a casa, ele pediu que se esperasse, que fizesse 2 rak'at. Ele fez 2 rak'at e pediu a Allah
Aliás, ele quando faz 2 rak'ah, levou aquela criança, aquele bebê, recém, e apontou assim, no umbigo. Disse, ó bebê, fale quem é teu pai. Mencionar quem é teu pai. Toda a gente ali presente. O injustiçado é esse. A criança falou, disse, meu pai é o pastor. Fulano, 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 passou assim. Todos a ouviram. E todos voltaram em arrependimento, bem envergonhados, pediram desculpas e disseram, nós vamos fazer melhor casa sua. Jureid disse, eu não preciso. Eu só quero aquela casa que estava ali mesmo. Aquela normal, aquela de pobreza assim mesmo. Então, depois de tudo isso, então o Jureid começou já a investigar na cabeça. Isso para acontecer, o que foi mesmo? Ele foi apanhar a solução, o resultado daquilo. Disse afinal, ele apanhou o resultado. Qual foi a razão de acontecer aqui? Jureid num dia estava a rezar. Estes falaram na Sunnah, não falam. E Jureid sabia de que se você está a rezar Salat de Sunnah, te chama teu pai ou tua mãe, você primeiro deixa a Sunnah, responda a ele. Não fala Sunnah. Responda aos pais. Jureid sabia. Jureid num dia, a mãe vê, lhe chama, a mãe não sabe quem está a rezar. O Jureid escuta aquilo. O Jureid não. O Jureid ficou ali mesmo em dúvida no Salat. Ummi wa salati. Será que vou responder mamã ou vou continuar com o meu Salat? Ali mesmo enquanto estava a rezar. Então, continuou com o Salat, não respondeu a mãe. A mãe veio no outro dia, e encontrou também a rezar o mesmo assunto. Então, a mãe fez um dua contra ele. A mãe fez um dua contra o filho. Já a mãe não sabia o que está se tratando, não sabia o que está a rezar. Pensou que talvez deixasse assim de propósito. Então, a partir daquele dua da mãe, daquele dia, é que fez com que existissem esses problemas na vida dele. Mas ele sem nenhuma causa, sem nenhum problema. Então, esse é um injustiçado. Allah aceita logo o dua do injustiçado. E existiram muitos injustiçados que foram assim seus dua. Então, se eu ir muito longe, há mais outros momentos, mais pessoas também fáceis de Allah aceitar o dua deles, né? Mas, ainda por aqui eu termino. E que Allah subhanahu wa ta'ala nos coloque nos lugares elevados. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka hamidun majid. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون